Três importantes atitudes cristãs diante de Deus. Número 1, conhecer a Deus. 2, amar a Deus. 3, servir a Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a Deus. João 17,3, disse Jesus: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós precisamos conhecer a Deus. E observe que não é conhecer apenas a respeito de Deus. Alguém pode conhecer a respeito de Deus e se aprofundar e se tornar um grande teólogo, um erudito, um PhD, conhecedor das línguas originais, etc. Mas se ele não conhecer a Deus, naquele dia ele está sujeito a ouvir aquela sentença em que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Mas Jesus conhece tudo, ele é onisciente, mas não havia um conhecimento relacional. Não houve, a pessoa empreendeu obras de caráter espiritual, de caráter religioso, mas não tinha uma comunhão com Jesus Cristo e com Deus. Por isso que conhecer a Deus é a atitude mais importante na vida do cristão. Em segundo lugar, amar a Deus. A Bíblia diz que se nós amamos a Deus hoje, é porque temos consciência que primeiro Ele nos amou. E nós então vamos responder amando a Ele. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, versículo 14 a seguir, ele vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Entendendo assim, que se um morreu por todos, logo todos estávamos mortos. De sorte que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Nós temos que provar que amamos a Deus para nós mesmos, vivendo para Deus. Vivendo de modo a honrar a Deus na terra, a glorificar a Deus na terra. E nós fazemos isso quando nós manifestamos amor ao próximo, porque o amor a Deus, ele se dá especialmente via próximo. 1 de João 4,20. Aquele que diz que ama a Deus, a quem não viu, e ignora o sermão a quem está vendo, não está amando conforme Deus assim nos ordenou a amar. Ou seja, trata-se de um equívoco. Para amar a Deus, nós temos que manifestar isso amando o nosso próximo. Disse Jesus certa feita, nós temos que amar ao próximo, falar bem dele, fazer o bem a ele, mesmo que ele se coloque como nossos inimigos, e orar por ele. Então, amar a Deus, em segundo lugar, que aliás é o primeiro mais importante mandamento lá no Pentateuco. Está lá registrado em Deuteronômio 5, versículos, Deuteronômio 6, versículo 5. E Jesus ratificou em Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então é isso. Em primeiro lugar, a atitude mais importante que nós temos que manifestar diante de Deus é o conhecimento dele. Em segundo lugar, é o amor para com ele. Terceiro e último lugar, é servir a Deus. Por isso que lá no Salmo 100 é dito: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque nós somos povo dele e ovelha do seu pasto. E na sequência o salmista vai dizer que nós não constituímos a nós mesmos ovelha de Jesus, ovelha de Deus, ovelha do Senhor. Está em conexão com João 15,16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto. Então nós precisamos dar fruto, isto é, nós precisamos prestar serviço a Deus. Nós precisamos prestar serviço em prol do reino de Deus na terra. Eu me lembro da sogra do Pedro, que estava enferma, segundo o Evangelho, e o Senhor Jesus foi lá, depois que foi informado daquela enfermidade. Ela se encontrava vítima de uma febre, né, muito intensa. Aí Jesus foi lá, chegando lá, a curou. E logo em seguida ela começou a servir a Jesus e aqueles que estavam com Jesus. Porque Deus nos salva, Deus nos liberta, Deus transforma as nossas vidas para que nós possamos servir a Ele.
É isso que nós entendemos na sua palavra. Em Gênesis, capítulo de número 13, Deus falou para o Abraão que haveria de abençoá-lo e que ele fosse uma bênção. Ou seja, Deus nos abençoa para fazer de cada um de nós uma bênção em prol do outro. É isso, portanto, as 3 mais importantes atitudes de uma pessoa que crê em Deus na sua palavra. Número 1, conhecer a Deus. 2, amar a Deus. 3, servir a Deus. Deus nos abençoe. Valério Pontes.